Amados, há 4 semanas atrás, nós começamos uma série expositiva na pequena carta de João, na pequena terceira carta de João. Como eu brinquei algumas vezes ali no trabalho de preparação, quase um bilhete. Como foi falado semana passada, essa foi uma exposição preparada a 5 mãos. No caso, o quinto par era o meu, mas eu apenas participei da reunião inicial com os presbíteros da igreja, onde ali discutimos a estrutura do texto, a grande ideia, e o resto todo ficou por conta do trabalho braçal, né? O trabalho de exegese, de interpretação de cada um deles. E hoje eu queria chamar aqui o irmão Petrônio, o presbítero Petrônio, que vai trazer a 4ª e última mensagem na terceira carta de João, fechando assim esta breve série que tivemos neste mês, né? 4 semanas, um mês. E a nossa oração é que o Senhor tenha falado a sua vida, e eu fico impressionado, irmãos, sempre com a profundidade da palavra de Deus. Alguns ficaram um pouco céticos, mas vai dar 4 mensagens, tão poucos versículos, e eu acredito que eu falo por todos que pregaram aqui, que tinha mais coisa para tirar desse texto. Semana que vem nós começamos, irmãos, mais uma nova exposição no livro que vai ser usado semana que vem. Mas hoje a atenção está na terceira carta de João e vamos passar a palavra para o pregador. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria poder estar sendo usado por Deus para trazer a sua palavra, para edificar a sua igreja, para nós crescermos nessa palavra tão poderosa. Eu fiquei até pensando se o pastor tinha lido aqui minha introdução, que ele já falou muita coisa que eu ia dizer aqui na introdução, do privilégio que é. Eu lembro bem que na primeira pregação, a do Rendel, ele falou que o filho dele chegou para ele e disse: papai, 4 versículos e tal, como é que vai dar para ser uma pregação? Irmãos, e o Rendel falou: meu filho, é a palavra de Deus. E a verdade, irmãos, que essa preocupação só seria válida com relação ao tamanho se fosse um livro qualquer. Mas não é um livro qualquer. É uma palavra inspirada. É uma palavra de Deus para nós. E o meu desejo nessa noite é que a gente possa fechar esse ciclo de 4 mensagens nessa terceira carta de João, aplicando aquilo que foi pregado e ensinado nessas 3 pregações e na de hoje, e que assim a gente possa ser fortalecido como igreja. Hoje nós tivemos a apresentação de novos membros. E eu vou querer mostrar nessa noite muito da importância da vida em comunhão. Muito do que o apóstolo João tem a passar sobre comunhão para nós. E com novos membros, é mais uma oportunidade da gente crescer em comunhão, no serviço, na verdade, tudo que foi já pregado desde as outras pregações em 3º João. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na terceira carta de João, se já não está lá. Considerando que hoje a gente encerra um ciclo, eu acho interessante nós lermos a carta inteira antes de nós entrarmos na exposição de hoje propriamente dita. Terceira carta de João. Versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Vamos ler juntos? Versículo 2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amada, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos. Impede os que desejam recebê-los,
e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor Deus, aqui na Tua Palavra, Pai. Faz a Tua obra em nossas vidas, ó Deus, nos transforma, nos aperfeiçoa, nos santifica, Senhor Deus. Que nós possamos aprender o que a Tua Palavra nos traz sobre integridade de vida e sobre comunhão com os irmãos. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, como já foi falado nas outras pregações, uma carta escrita pelo apóstolo João, ali na última fase da sua vida, provavelmente depois que ele já havia voltado da ilha de Patmos, depois que a perseguição já tinha diminuído, ele escreve essa carta, ali provavelmente em Éfeso, e é uma carta que vai servir de orientação a Gaio, que era membro, talvez líder, de uma das igrejas supervisionadas pelo apóstolo João. É interessante que é uma das menores cartas do Novo Testamento. Eu estava lendo aqui que ela cabia em apenas uma folha de papiro, menos de 300 palavras gregas, e como o pastor falou aqui na frente, abundante em ensino, em edificação e em exortação. Eu fiquei surpreso estudando em 3º João, Às vezes a gente passa na nossa leitura bíblica normal tão rápido pelo conteúdo, pelas cartas, pelos livros, Antigo Testamento, Novo. Mas quando você pega um livro da Palavra de Deus para estudar, para mergulhar, para cavar, é muito ensino, é muita edificação, você vê realmente o poder de Deus na sua palavra. Ao longo desses 3 domingos, e contando agora com o de hoje, nós podemos aprender sobre fidelidade à verdade, nós podemos aprender sobre serviço cristão, algo que precisamos muito nos dias de hoje, Uma igreja onde todos, ou pelo menos a maioria, esteja sempre envolvido na obra. Sobre missões, que era o contexto de recepção ali de Demétrio e de outros pregadores itinerantes. Vimos a questão da soberba e da arrogância dentro da igreja. Parece bem atual essas coisas, Problemas enfrentados lá atrás, 2000 anos, problemas que a gente enfrenta hoje, porque o tempo passa, mas o coração do homem continua. E se não for transformado por Cristo, nós vamos ver que uma carta dessa lá de trás é tão atual para a nossa realidade ainda hoje. Conflitos dentro da igreja, necessidade de confrontação. Certamente são 4 mensagens, poderiam ser mais, e sempre atual, sempre importante para o nosso convívio até hoje. Um panorama rápido do que foi exposto até aqui, do verso 1 ao 4, o ponto, a grande ideia antes disso. O bom testemunho cristão persevera na verdade enquanto rejeita a conduta reprovada. Nos versos 1 ao 4, a ênfase foi que o bom testemunho cristão é marcado pela fidelidade à verdade. Foi ensinado aqui que a verdade com o Senhor Jesus Cristo e que João se alegrava porque Gaio andava nessa verdade, e que Gaio ali, como um dos membros e líderes daquela igreja, iria enfrentar uma oposição que a gente viu mais na frente, que foi Diótrefes. No verso 5 ao 8, a segunda pregação dessa série, a ênfase estava no serviço que promove a verdade. Então, no primeiro, nós aprendemos sobre a verdade. Na segunda pregação, que essa verdade nos transforma, que essa verdade nos leva a servir. Se nós temos realmente um testemunho cristão genuíno, ele vai nos levar ao serviço. Porque o chamado de Deus para nós, com certeza, não é para omissão, para uma vida passiva, medíocre, mas muito pelo contrário, para uma vida de servo, de dedicação. Essa vida de servo a gente viu na terceira pregação, que não foi seguida por um homem chamado Diótrefes. Na pregação do domingo passado, nós vimos que Diótrefes gostava da primazia. Não entendeu, como foi pregado aqui pelo Cédric, que precisava ter uma vida de servo. Mas ele queria uma vida de, vamos dizer assim, autoridade, proeminência. Chegando a ter a ousadia de enfrentar o apóstolo João. A ousadia de expulsar pessoas da igreja que queriam receber as cartas e os ensinos de João.
Então, nessa terceira pregação do domingo passado, irmãos, foi interessante a gente ver a questão da necessidade de confrontação, que também é outro assunto muito esquecido na igreja dos nossos dias. Necessidade de confrontar o erro em amor, mas com firmeza, com mansidão, mas sem perder a força ali de defender a verdade da palavra de Deus. E no dia de hoje, nós vamos abordar o ponto número 4, pode colocar aí, por favor. O bom testemunho cristão promove a comunhão entre os irmãos que vivem a verdade. Guarde no seu coração essas duas palavrinhas aí desse ponto, comunhão e verdade. Mais na frente eu vou abordar algo sobre isso aí, mas é com certeza o ponto forte e principal nessa mensagem de hoje. Hoje nós vamos ver os versos 12 a 15, eu vou ler aqui, você pode me acompanhar aí. O verso 12 diz, quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio era um nome comum naquela época, assim como Gaio. Existe um Demétrio lá em Atos 19, que era um ourives, que vivia em Éfeso, que trouxe problemas para Paulo, mas que, acredito eu, não é esse nosso Demétrio aqui. Tem também o famoso Demas. Eu lembro quando eu li a primeira vez, recém-convertido, lendo sobre Demas, eu fiquei indignado que ele fez o quê? Abandonou a Paulo, né? Deixou Paulo assim, como é que pode o cara ter o privilégio de andar com Paulo, né? Servo de Deus, porque Demas é uma abreviatura ali de Demétrio, mas provavelmente também não é esse. Então, a verdade é que sobre Demétrio, este Demétrio, nós só temos o que está aqui no versículo 12 da terceira carta de João. Acredita-se que ele era um pregador itinerante, talvez líder desse grupo missionário, desse grupo de pregadores que Diótrefes não aceitava receber lá na igreja. É provável que fosse o próprio Demétrio que tivesse informado a João sobre os problemas que Diótrefes estava trazendo e que Demétrio fosse o portador dessa carta. Então, Demétrio leva a carta, onde João o recomenda para Gaio. É bem provável que Gaio estivesse tendo muito problema com Diótrefes, e talvez Diótrefes tivesse uma personalidade mais dominante, mais difícil de lidar, e que Gaio precisasse desse reforço. O reforço da carta de João e do próprio Demétrio que chegava com ele. O que mais chama a atenção aqui no versículo 12, irmãos, é o forte elogio de João com relação a Demétrio. Eu acredito que esse elogio ele é precedido, na verdade, daquilo que nós lemos no verso 11. Acompanha comigo aí, por favor. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Porque João vem numa linha de pensamento, vem trabalhando a sua crítica a Diótrefes e como ele vai resolver isso aí. E ele dá essa quebrada no verso 11, essa parada no texto, para trazer esse ensino, vamos dizer, mais teológico e pastoral, de que ele não deve imitar o que é mal, mas sim o que é bom. O que é mal já ficou muito claro no contexto, que era a ideia de Diótrefes, como foi bem colocado no domingo passado. Mas o que é bom, nós vamos ver aqui agora, irmãos, na vida de Demétrio. E esse elogio forte, ele nos traz uma ideia interessante, irmãos. Várias vezes a gente vê o pastor pregando aqui, que nós precisamos sempre das velhas verdades que nós teimamos em esquecer. E a ideia de imitação que João fala aqui, traz também essa ideia, irmãos, de algo que não precisa ser mudado. Assim como a palavra de Deus não precisa ser modificada, lá em Jeremias 6,16, diz sempre, perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, assim também ocorre com relação ao testemunho. Em que sentido? A gente vê em muitos locais, e é um perigo na vida da igreja, quando chega aqueles líderes com uma nova ideia sobre o viver de Deus, um novo testemunho, uma nova maneira de proceder, um novo comportamento. Quando nós, à luz da palavra de Deus, nós não precisamos disso aí. Nós precisamos daqueles líderes, daqueles pastores, mestres e irmãos que vivem o que está na palavra de Deus, que vivem o que está no ensino bíblico. Então, a imitação que João propõe aqui para Gaio vem arraigado nessa ideia de não buscar a novidade, o novo, a mudança. Eu me lembro que lá em Fortaleza tinha um grupo de louvor associado a uma igreja, que eles trouxeram uma canção que dizia assim, uma nova visão do reino de Deus, uma nova visão da vontade do Pai. E me parece muito até soberbo você chegar depois de 2000 anos de caminhada cristã, ensino na Bíblia que não muda, nos pais da igreja, nos pastores que nos precederam, e agora a gente tem uma sacada de
Agora eu tenho uma nova visão, tenho um novo entendimento, uma luz nova que vai nos trazer aqui para o Viver Igreja. Cuidado, meus irmãos. Não existe nada de novo que não esteja já, nada de importante para nós que não esteja registrado no Evangelho. Assim também não existe nenhum líder novo que vai trazer aqui uma grande sacada, um grande insight, um grande método para a igreja crescer, né? Um método especial para você desenvolver espiritualmente. Já se prepare, abra bem seus ouvidos e seus olhos e cuidado, porque tinha aquele personagem da Praça é Nossa, lá vem o golpe, né? Lá vem o golpe. Saiu da palavra de Deus, saiu do exemplo que a gente vê dos homens de Deus nas Escrituras, nós já devemos ficar atentos, porque é algo que vai sair do parâmetro da palavra de Deus. É interessante também que esse testemunho que João dá sobre Demétrio, ele segue o que diz lá em Deuteronômio 19 acerca de testemunhos. O costume judaico de confirmar a veracidade de alguma coisa a partir de 3 fontes. Quais são as 3 fontes aqui no verso 12? Todos falam bem dele, primeira fonte, todos. A própria verdade fala bem de Demétrios e nós também testemunhamos. Esse todos, irmãos, tanto pode ser a igreja como um todo, como talvez até incrédulos, que poderiam ver ali o procedimento de Demétrio e dizer assim, esse Demétrio é diferente. Quando ele fala a verdade, né, na palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Então, nós podemos entender aí que o próprio Deus confirmava o testemunho de Demétrio, e era isso que João estava dizendo. E a terceira fonte, meus irmãos, o próprio testemunho apostólico, quando ele diz assim, nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, a ideia até de estar aí no plural, né, a ideia de autoridade, de João à frente. Então, João diz, olha, todos falam de Demétrio, a verdade testifica sobre Demétrio, e nós também testemunhamos sobre Demétrio. Então, isso me faz pensar, irmãos, quão íntegro era um homem como esse. E quando eu estava meditando nesse texto e buscando outras passagens da palavra de Deus, eu pude perceber assim, irmãos, e lembrar que até a ideia de integridade de vida é algo que parece esquecido no meio gospel, né? No meio cristão. Às vezes a gente pode falar da doutrina, e devemos, né? Claro, e de louvores, e de comunhão, mas a ideia de integridade traz a ideia do nosso proceder diário. Certamente Demétrio não receberia tal testemunho se ele não carregasse em si um procedimento de integridade. Eu me lembro, há algum tempo, quando eu era criança, e depois adolescente, fui crescendo e vendo que vocês vão recordar que era sempre uma ideia respeitável alguém dizer que era crente. Se você ia para um local de trabalho e tinha que contratar alguém, você dizia, não, esse cara aqui ele é até evangélico, ele é da igreja tal, aquilo ali você já via com bons olhos. Porque já se dizia que era evangélico, que era membro de uma igreja, que era crente, você já partia do pressuposto que aquela pessoa tinha tudo para realmente ser honesta, ser íntegra, ser correta. Mas aparentemente o testemunho vem caindo tanto em nossos dias que hoje o efeito pode ser o contrário. Alguém ser anunciado como evangélico, eu digo, ixi, santarrão aí, deve ser um hipócrita. E talvez o problema disso aí é que nós mesmos em nosso meio estamos perdendo a importância do testemunho, da doutrina colocada na prática, do viver igreja colocado em prática, de algo que realmente tem a ver com testemunho, que é uma palavra-chave dessa carta, com retidão, com verdade. Eu queria ler com vocês agora lá em Salmos capítulo 15. Pode projetar aí, por favor, Esdras? Um salmo muito importante para a gente aprender sobre a questão da integridade. Projetado aí? Salmos capítulo 15, verso 1. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia mesmo. No Salmo 14 é falado do caminho do ímpio, mas nesse salmo aqui vai nos ser falado do caminho do justo. E é um salmo que começa com 2 perguntas e o restante é a resposta. E olha que interessante para nós pensarmos acerca de integridade. Senhor, versículo 1, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou dizendo de outra forma, né? O que esperar, Senhor, de alguém que anda na tua presença? Que fruto esperamos? Que frutos pode ser
observado e colhido de alguém que anda realmente em comunhão com o Senhor. Porque nós sabemos que a salvação é pela graça. Não é que você vai fazer obras para andar na presença de Deus. Mas se você realmente andar na presença de Deus, você vai frutificar e produzir as obras que confirmam a sua fé. E nessa resposta que nós temos aqui, eu coloquei do verso 3 ao verso 4, perceba que há uma alternância entre vida e, vamos dizer, lábios, palavra. Olha só, versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Vida prática, né? Verso 3. Não usa língua para difamar. Palavras. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Verso 4. Que rejeita quem merece o desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, olha a palavra de novo aí, mesmo quando sai prejudicado. Eu marquei aí para a gente ver essas nuances de azul, o que tem a ver com a vida prática, né? E sublinhei aquilo que envolve palavras. Porque, irmãos, na nossa caminhada, realmente, é feito daquilo que a gente fala, mas é feito também daquilo que a gente faz. Porque uma coisa sem a outra vai virar hipocrisia. E nesse salmo, no versículo 4, irmãos, acompanhe comigo aí, tem um ponto que eu considero importantíssimo e que talvez seja esquecido nos nossos dias. Diz lá no final, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ou na versão da Almeida, sofrendo dano. Irmãos, se tem uma coisa muito importante no nosso proceder, é a questão da nossa palavra ser confiável. A integridade de um cristão, a integridade que agrada a Deus, envolve nós sermos alguém realmente que pode dar a sua palavra e cumprir. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, a gente vê uma situação muito vergonhosa de litígio entre irmãos. Havia irmãos que estavam disputando e levando o caso para onde? Para o tribunal. E lá tem uma palavra interessante, abra comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 8. O apóstolo Paulo ele faz um questionamento muito interessante acerca dessa disputa e acerca do que é justo ou não. 1 Coríntios capítulo 6. Vou ler aqui a partir do 5 para a gente pegar o contexto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Versículo 6. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo. Ou na versão da Almeida, porque não sofrer o dano. Verso 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Irmãos, quando nós temos realmente vida com Deus, quando realmente confiamos no Senhor e quando levamos a sério uma vida de integridade, nós temos que estar dispostos até a sofrer o dano por conta do Evangelho, por conta da nossa palavra, de maneira que nós sejamos tidos por alguém íntegro, por alguém confiável. Eu vi uma experiência bem de perto, que isso aqui me lembrou, quando eu estava em uma igreja em Campo Grande, e uma pessoa que eu não sei se era irmão ou não, mas foi disciplinada na igreja e recorreu judicialmente contra a sua disciplina. Processou o pastor da igreja. E para encurtar aqui a história, né, essa irmã realmente estava em pecado, mas é sempre assim, né? Ao invés da pessoa se arrepender e buscar o Senhor, ela quer tirar o holofote dela e colocar para os outros, porque tratar o pecado a pessoa não quer. Mas foi interessante que durante o processo, eu não sei aqui os termos legais exatamente, mas houve a possibilidade do pastor da igreja optar por pagar uma cesta básica a uma comunidade carente lá. Não era uma cesta básica, era mais coisas assim, para que o processo fosse encerrado. E alguns irmãos chegaram para o pastor e disseram: não, pastor, vamos até na frente e agora processa ela porque ela estava enrolada, que ela contou muita mentira lá que nem ia conseguir provar, porque era mentira mesmo. E a igreja, como peso, estava apoiando o pastor nisso aí. Mas eu achei muito sábio quando o pastor falou assim: eu prefiro encerrar aqui para que o nome de Jesus não seja difamado no tribunal.
Porque eu lembro que na primeira, não sei se chama audiência, mas na primeira reunião ali com a juíza, ela fez algumas piadas em menção ao fato de ser igreja. A igreja aqui, né? Os irmãos. Então, você veja só, né? Aquilo que Paulo fala aqui, né? A integridade, vamos sofrer o dano por conta da nossa vida íntegra diante de Deus. Nem usar um versículo como esse para, por exemplo, não pagar e dizer assim, não vai me processar porque irmão não processa irmão. E você usar isso como desculpa para ser caloteiro, não é a vontade de Deus. Mas também não usar o outro lado de recorrer judicialmente contra um irmão e assim difamar o nome do Senhor. E aí eu aprendi ali, irmãos, vendo aquele pastor tendo que pagar, não só ele, como outros irmãos, que eu vou chamar de irmão porque ela era membro da igreja, tá, gente? É para você ver, né? Então, quando essa pessoa processou, outros irmãos também tiveram que pagar, porque ela envolveu ali, mas pagaram com aquela alegria do ensino que o pastor trouxe, que foi o quê? Não vamos deixar o nome do Senhor Jesus Cristo, representado aqui na igreja, ser difamado no meio de incrédulos. A meu ver, irmãos, isso aqui tem a ver com integridade. Isso aqui é algo que vai levar, que a gente podia esperar em Demétrio, para levar o apóstolo João a fazer um testemunho tão forte e incisivo sobre ele, né? E por que nós devemos ser íntegros, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 5 que a nossa luz deve brilhar. A nossa integridade tem tudo a ver com o nome do Senhor que nós carregamos. E essas coisas, irmãos, deixam uma marca profunda naqueles que nos cercam. Pode ter certeza, o seu comportamento no trabalho, o seu comportamento dentro de casa, na vizinhança, tudo isso aí vai refletir ou uma vida de Demétrio ou uma vida de Diótrefes, né? Alguma dessas vidas a gente vai estar refletindo. Para vocês terem ideia, eu muito pequeno, eu me lembro, meu pai alugava, a gente tinha, não sei se aqui é esse nome que usa, pensionato, mas lá em casa a gente tinha um pensionato onde a gente alugava vários quartos. Irmãos, dois dos moradores que mais davam trabalho para pagar eram evangélicos nesse contexto aí. E eu digo com vergonha, porque, irmãos, isso aí causou um bloqueio tão grande no meu pai, que meu pai não era crente, né, não sei como exatamente, a gente tem pregado para ele, não sei em que pé está realmente o entendimento dele acerca do evangelho, porque ele anda bem doente, mas na época, aquilo ali serviu de grande empecilho para que ele se aproximasse do evangelho. Por quê? Porque havia ímpios morando ali e a grande maioria estavam pagando em dia. E havia esse casal e meu pai era sempre muito anti essa ideia de evangélico, de crente. Então ele, tá vendo aí? Então você vê, irmão, que não é o Petrônio que está parando de pagar aluguel, é o crente. A gente leva o nome do Senhor Jesus Cristo no nosso testemunho. E aquilo ali criou uma grande barreira. E eu já pequeno ouvindo ele falar mal do evangelho, no fim das contas, né? E você vê, a gente pensa que essas coisas não existem, questão de teologia da prosperidade, né? Mas existe que uma dessas devedoras, vamos dizer assim, ela disse uma vez numa discussão mais acalorada que não pagava porque tinha tido uma revelação que ela tinha que deixar tudo na igreja e Deus ia dar uma mansão para ela. Hoje a gente pode achar bizarro aqui, mas acontece, irmãos. Acontece, o falso ensino, a falsa doutrina, ela vem e causa um estrago enorme. E eu posso dizer também com tristeza que a última vez que eu a vi na cidade, há muito tempo atrás, mas ela estava numa pior. Porque Deus não havia prometido prosperidade a ela, não nesse sentido que ela esperava. E aí você usa um falso ensino para oferecer uma falsa vida de integridade. E aquilo ali causa um dano terrível ao evangelho. Mas o caminho que Cristo nos aponta é o contrário. É o caminho de dizer assim, Petrônio, a sua luz deve brilhar. Qual é a luz? A luz do evangelho em mim. Porque em nós mesmos não há luz alguma. Quando você pensa em integridade, há dois homens na Bíblia que são mencionados como íntegros e nós podemos ter um parâmetro e um padrão para aquilo que o Senhor espera de nós acerca de integridade. Em Gênesis 6:9 nos é dito que Noé, olha quem, era um homem justo, íntegro. Agora, íntegro entre quem? Íntegro entre o povo. Então, a integridade, irmãos, de vida, aquilo que a gente recebe do Senhor, é para nós vivermos aqui, ó, nos relacionamentos horizontais.
Quando eu era membro de uma, vou chamar de mega igreja muito grande lá em Fortaleza, eu percebia muito essa questão, essa dificuldade. Eu ia para um culto ali, ainda não estava... Eu me tornei membro, mas antes de me converter eu já estava indo, né? Então eu via aquele grande culto, aquele negócio bem grande, bem enorme, bem sugestivo, né? Mas depois daquilo ali eu não via a gente vivendo nos relacionamentos. Então era mais uma coisa de um evento, mas nós como membros, ou os grupos que eu participava, a gente não via uma vida prática. E isso vai totalmente ao contrário do que é o ensino do Evangelho. O ensino das Escrituras é que se Noé ele é justo e íntegro, ele é íntegro aqui também nos relacionamentos. Ele é fiel ao Senhor e essa fidelidade ela se expressa na vivência. Diz que ele andava com Deus. Eu preguei uma parte disso aqui no nosso encontro de casais, e eu tinha dito na época que andar com Deus só se anda com alguém se você está de comum acordo com esse alguém. Então se diz que Noé andava com Deus, é que Noé andava de acordo com os padrões e valores do Senhor. Então é um dos aspectos da integridade, é que o nosso viver, especialmente nos momentos onde ninguém estiver olhando, especialmente na correria do dia a dia, esse nosso viver deve se refletir em comunhão com Deus, integridade de vida e bom testemunho. Outro exemplo que nós temos de integridade está em Jó. 2 pesos pesados aqui, né? Noé e Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1, já começa dessa forma. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Nos 2 casos, fala de integridade e de justiça e diz assim, anda com Deus. No caso de Noé, né? Aqui, Jó, íntegro, justo, teme a Deus. Porque, irmãos, no fim das contas, a nossa integridade de vida, ela vai ser diretamente relacionada, dependente da nossa vida com Deus. E é essa integridade que eu enxergo em Demétrio, no sentido dele receber um testemunho e um apoio tão forte de um apóstolo, né? Do apóstolo, né? O presbítero, que não precisa nem se identificar no início da carta, porque se diz que é o presbítero. Naquela época, o último vivo ainda dentre os que andaram com o Senhor é algo muito forte. Foi falado no domingo passado pelo Cédric que Gaio deveria imitar João e João imitava Jesus. O que vem de encontro àquilo que eu falei, da gente estar sempre imitando os nossos mestres, nossos líderes espirituais e os grandes homens de Deus que nos antecederam. Então a gente vê que no fim das contas, irmãos, nós podemos esperar que a integridade de Demétrio era algo que se assemelhava a de Gaio, quanto à reputação e à conduta entre os irmãos. Então certamente Demétrio seria de grande valor para Gaio ali, para enfrentar a oposição que ele haveria de receber de Diótrefes. Irmãos, na segunda parte dessa nossa mensagem, observe comigo, vamos voltar para 3 João, versículos 13 ao 15. Diz o seguinte: tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você, os amigos daqui lhe enviam saudações, saúde os amigos daí, um por um. Quando eu estava preparando essa mensagem, vinha sempre à minha mente a ideia do seguinte título assim, comunhão na verdade, né? Tem a ver com o nosso título, o ponto que a gente está abordando aqui. O bom testemunho cristão promove comunhão entre os irmãos que vivem a verdade. Você vê que nos versos 13 e 14, o apóstolo João diz que tem muito a escrever, mas no lugar de escrever ele prefere o quê? A presença pessoal, né? É interessante essa expressão que ele usa lá no final do verso 12. Falar com você, verso 14. Espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. No grego é algo forte que fala assim, literalmente de boca a boca. Então é aquela ideia de realmente um encontro pessoal, face a face, um viver assim realmente de intimidade. Algo que já foi falado no domingo, as mídias e tudo mais não vai suprir. Porque, irmãos, eu sempre tenho dito que a Bíblia é repleta de uns aos outros. E o chamado de Deus para nós é para essa vida em comunidade. Não só na nossa reunião solene aqui do domingo, e nem tampouco apenas nos GVs, mas de uma maneira geral. E nós estamos nos aproximando de irmãos, andando junto com irmãos.
Quando eu estava, na época que eu estava estudando teologia de uma maneira mais formal, em um curso de teologia, eu gostava muito de ler aqueles livros de história eclesiástica, né? É fantástico, porque você vê a palavra de Deus, chega um ponto na história ali que ela encerra, e aí você vai para esses livros de história, os registros de antigos historiadores cristãos, você vê mais ou menos como a igreja começou, os primeiros pais da igreja. E em um dos materiais que eu estava lendo, falava que João, vivendo em Éfeso, já bem velhinho, o que acontecia? Os seus discípulos o levavam carregado para as reuniões da igreja. Olha que interessante, né, irmãos? Ele já velho, ancião, certamente sem força, sem muita saúde, não perdia a oportunidade de estar em comunhão com os irmãos. E nesse material que eu lia, dizia, é um material de história, claro, né? Dizia que a tradição cristã aponta que, em muitas ocasiões, João repetia muito a expressão: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Repetia isso demais na sua velhice ali. E quando os discípulos o interpelaram e questionaram, né? Apóstolo, né? João, por que você diz tanto isso aí? Ele, porque se vocês fizerem só isso aí, já terão feito o suficiente. Esse é um homem que entende a importância da comunhão. E que, infelizmente, às vezes nós desprezamos e perdemos as oportunidades de vivermos nessa comunhão. Tudo isso aí aponta, irmãos, para que, para o apóstolo João, aquilo que ele relata aqui no final, de ver face a face, lá no versículo 15, de saudar os amigos um a um, trazendo aquela ideia de proximidade, aquela ideia de intimidade. Alguns comentaristas apontam até que isso aqui vai lembrar... Alguns apontam que até isso aqui vai lembrar o bom pastor, Jesus como o bom pastor lá em João 10, né? Pastor que chama suas ovelhas pelo nome, né? Denotando realmente conhecimento, intimidade. É esse o tipo de comunhão que o apóstolo João propunha e vivia. Eu queria ler com vocês, para a gente abordar aqui 2 aspectos referentes à comunhão, em cima daquilo que João tratou aqui. Vamos projeta aí, por favor, o Salmo 133. Irmãos, o Salmo 133, eu vou comprar aqui que ele não estou enxergando bem. O Salmo 133 é um salmo fantástico, né? É um salmo de peregrinação, mas que ele traz, assim, pinceladas muito fortes, o valor da comunhão, o valor de nós vivermos igreja, né? Como eu falei no começo, temos novos membros chegando, e como é bom esses novos membros chegarem e já verem assim na palavra de Deus a importância dessa nossa comunhão, né? Para os novos que chegam, para nós que estamos aqui há mais tempo, para os que estão há muito mais tempo do que nós, essa comunhão precisa ser sempre vivida, renovada, exercida. Salmo 133 diz no versículo 1, como é bom e agradável que quando os irmãos convivem em união. Esse salmo, num contexto imediato, ele se aplica a Israel, claro, né? Os irmãos aqui nós podemos entender como a linhagem étnica ali de Israel. Judeus estavam em peregrinação para celebrar as grandes festas em Jerusalém. E essa união certamente denota ali a união daquele povo, daqueles judeus, né, com a sua vivência ali e a sua comunhão. Mas o que não impede de nós aplicarmos para nós hoje, irmãos. Porque isso aqui tem aplicação total para nós como igreja. Como é bom, como é agradável que nós possamos viver em comunhão. Quem já teve experiência de passar por igrejas onde aconteceram rachas e divisões e tudo mais, você vê que é uma miséria isso aí. É devastador para aqueles que estão vivendo. Por que é devastador? Porque é o contrário da vontade de Deus. O que é bom e agradável é a gente viver em comunhão, viver em união, viver em disputa, viver em divisão, em rachas, atritos dentro da igreja. Isso aí só vai nos afundar como o corpo de Cristo. Então, o versículo 1 é bom e agradável que os irmãos vivem em união. No versículo 2, essa imagem aqui é poderosa para nós. Olha, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Um judeu lendo isso aqui, o impacto é tremendo, né? Refere-se à consagração do sumo sacerdote, de Arão, com óleo escorrendo sobre ele, passando pela barba, e aponta para nós, podemos aplicar como uma ideia assim, de bênçãos espirituais, de algo profundo. Um sacerdote, ele começava oficialmente seu ministério a partir da consagração,
partir dessa unção, que também era derramada sobre reis, profetas. Então você vê que essa posição de honra, essa posição de, vamos dizer assim, de bênção espiritual, relacionado com a ideia do versículo 1 de comunhão. O que o Senhor está nos dizendo nesse Salmo 133, é que olha como é bom viver em união. É tão precioso quanto uma bênção espiritual da consagração, da unção, de uma proximidade maior para servir a Deus em um ministério. É uma linguagem muito forte para a gente ler, já era para o judeu e para nós quando aplicamos a nossa realidade como igreja. No verso 3, ainda vem uma bênção que nós podemos definir ali até como uma bênção mais material, quando diz, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando a gente vai pesquisar sobre o Monte Hermon, interessante, né? Um monte de quase 3.000 metros no seu topo, vivia com neve no seu topo, e quando essa neve derretia, ela era responsável por grande parte da água que abastecia o Rio Jordão. Então perceba que, de novo, trazendo para a comunhão, perceba que bênção esse Monte Hermon e esse orvalho representava para o povo. Israel, eminentemente um país agrário, tinha naquele orvalho, naquela chuva, naquela água, um sinal de fertilidade, um sinal de prosperidade. Tudo isso aqui no contexto maior da comunhão. Então, irmãos, não convém para nós, como cristãos, termos em pouca conta, pouco conceito a ideia de comunhão. A gente vê que o apóstolo João, mesmo já velho e ancião, escreve uma carta dessa, deixa de escrever mais coisas porque quer falar pessoalmente. Isso deve nos encorajar como igreja a buscarmos o nosso próximo, a buscarmos servir, a buscarmos viver junto de uma maneira que glorifica a Deus. Esse orvalho que desceu do Hermon era tão intenso que há relatos de viajantes dizendo que você passava de manhã pela plantação, pela relva, e havia tanta água que dava a impressão de que havia chovido. Nas tendas havia tanta água que também dava a falsa impressão de haver chovido. Então, tanto no verso 2 como no verso 3, há uma ideia de abundância, de algo copioso. E é isso que nós devemos esperar, irmãos, com relação à comunhão. A comunhão vivida pela igreja, debaixo da palavra de Deus, debaixo dos princípios do Senhor, é algo que vai realmente enriquecer e fortalecer a vida de cada um de nós. Não é à toa que Diótrefes evitava isso aqui. Aquele que quer ser o maior na igreja, aquele que quer dominar de uma forma tirana a igreja, a primeira coisa que ele vai fazer é prejudicar essa comunhão dos santos, para que só venha para a igreja aqueles que estão bem alinhados com o pensamento dele. Não é à toa que, vez por outra, você vai ver que algum irmão, quando está em pecado, a primeira coisa que ele faz, sumir do convívio da igreja. Já percebeu como isso acontece? Ao longo da caminhada a gente vê alguns exemplos. Porque na comunhão, irmãos, essas coisas vêm à luz. E aí, se a gente está em pecado, se a gente está buscando uma vida de rebeldia do Senhor, a primeira coisa é se afastar e mandar mensagem para o pastor e dizer assim: estou saindo da igreja porque vi um problema A, B ou C. E muitas vezes o problema está no próprio coração. É isso que João fala na primeira carta dele. Abra comigo aí, por favor. 1 João, capítulo 1, no versículo 7. Ele diz o seguinte, 1 João, capítulo 1. Vamos ler o 6 para entender aqui um pouco mais o contexto. Versículo 6, de 1 João, capítulo 1. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, o que é que nós temos? Comunhão. Está aqui no verso 7. Se andarmos na luz, nós teremos comunhão. Então, olhando pelo sentido negativo da frase, né? Se nós não andarmos na luz, dificilmente nós vamos querer uma vida de comunhão. A vida de igreja, irmãos, é uma vida onde nós devemos estar abertos para o nosso próximo. Não é no sentido de se meter na vida alheia, mas de nós podermos, uns com os outros, nos ajudarmos, orarmos, compartilharmos as lutas, confessarmos os pecados, termos alguém para ser nosso confidente e assim crescer junto na fé. Eu provei disso aí de uma maneira importante e significativa para mim, há 2 semanas atrás, e eu passei uma situação de angústia,
preocupado com enfermidade. Eu estava aqui em culto de oração, já tinha orado com um irmão. E no final do culto de oração, eu chamei um outro irmão para conversar comigo lá atrás e compartilhei com ele minha luta. Meus irmãos, aquilo foi uma bênção para mim, viu? A palavra que esse irmão me trouxe, não só na parte técnica que ele conhecia sobre a questão da enfermidade, mas principalmente na ideia de confiar no Senhor, na ideia de eu depender de Deus, de eu não olhar para as circunstâncias, mas olhar pela fé. Aquilo ali foi uma bênção para mim. Aquilo ali me capacitou a, no domingo passado, servir dirigindo aqui o culto. Eu estava com o coração pesado e me capacitou para estar aqui hoje. Fruto de quê? Da comunhão. Como é importante o nosso irmão. Como dizia o meu pai na fé, quando eu estava chateado com algum irmão, ele dizia para mim assim: Petrônio, não esqueça, Jesus morreu por ele também. E é precioso isso aí, irmãos. Às vezes a gente esquece, perde a percepção de quão precioso é o irmão que está sentado do nosso lado, de como ele pode nos abençoar, inclusive com dons, virtudes, talentos que nós não temos. E é para isso que serve o corpo. Como Paulo diz lá em Coríntios 12, né? A orelha não pode dizer eu não preciso do nariz, o nariz não pode dizer que não precisa do pé, porque nós somos um corpo. Então, se eu desprezasse um irmão desse, eu teria perdido essa bênção. Se eu pensasse de uma forma arrogante, esse irmão não tem nada para me acrescentar, né? Eu vou atrás só do pastor. E aí, perderia a bênção de um irmão usado por Deus para me ensinar. E isso é viver igreja. E essa é a comunhão que o apóstolo João nos ensina. E é essa comunhão que nos faz andar na luz e andar uns com os outros. E para aqueles que andam no pecado, fugir logo de uma comunhão preciosa como essa. Caminhando aqui para o final da nossa mensagem, meus irmãos, eu tinha dito que quando saiu aquele ponto 4 ali, pode colocar o ponto 4 de novo, por favor? O bom testemunho cristão promove a comunhão entre os irmãos que vivem a verdade. Irmãos, muito importante, às vezes a gente quer olhar as coisas de uma forma pragmática, resultados, e a gente perde alguns ensinos da palavra de Deus. Porque não é só a questão de algo dar certo, é a questão de ser certo. E o certo é o que a palavra de Deus nos ensina. E o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que ter cuidado, porque não existe comunhão sem a verdade. Assim como é uma falsa verdade se a gente viver isso sem comunhão. Deixa eu explicar isso aí. Se nós buscarmos uma comunhão sem verdade, meus irmãos, essa comunhão, na verdade, se tornará provavelmente um relacionamento carnal. Lembra daquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 6, do jugo desigual? Então, a comunhão, e quando eu falo comunhão, eu quero dizer um sentido mais profundo. Né? Não é você ter um amigo descrente, tá? Isso aí é profundamente natural, perfeitamente tranquilo. Eu digo de você ter alguém com quem você abre seu coração, alguém com quem você anda junto, com quem você busca viver em intimidade espiritual. Tem que ser com alguém que está também alicerçado na verdade. Senão nós vamos viver aquilo que Paulo chama de jugo desigual. Esse jugo desigual pode se evidenciar na amizade, se um cristão procura amizade com alguém que não ama o Senhor, e essa amizade corre o grande risco, se ela for profunda, de ser mais provável de arrastar o cristão para o caminho errado do que o contrário. Seja no empreendimento profissional, onde você busca cuidar do seu trabalho ou da sua empresa de uma maneira íntegra e correta, mas você busca sociedade com alguém que não é um servo do Senhor Jesus Cristo e que essa pessoa vai trazer valores mundanos que não estão alinhados na palavra. Ou no caso mais famoso, quando a gente pensa em jogo desigual, que é o quê? Namoro, né? Pensa logo no namoro, né? Realmente, irmãos, quem entra em um namoro, como eu vi uma vez um pregador falar, quem entra em um namoro com um descrente não tem noção do que é um casamento. Porque se você tem noção, e eu digo isso não no sentido negativo, mas da seriedade, profundidade de tudo que envolve um relacionamento conjugal, você vai entender que você não pode começar lá atrás do namoro com alguém que não ama o Senhor. Então esse tipo de comunhão, se ela não é alicerçada na verdade, não é a comunhão que o apóstolo João está falando aqui na sua carta. Na verdade, vai ser apenas um relacionamento, vamos dizer assim, carnal, um relacionamento talvez irrelevante, fútil, que não vai te aproximar do Senhor. Então, nós temos que buscar uma comunhão alicerçada na palavra de Deus, né? Uma comunhão profunda com o povo de Deus, realmente um viver uns pelos outros. E se você lida com situações, como eu já vi, né, de, às vezes, determinadas, especialmente assim, um moço, um rapaz que namora com um incrédulo, diz, mas tá vendo?
namorei, casei, ele está até começando a ir para a igreja e tal. Irmãos, isso é um engano. Como eu disse, não é porque uma coisa dá certo ou não que você vai julgar se isso aí está alinhado com a vontade de Deus. Né? Estar alinhado com a vontade de Deus é se estar na sua palavra. Ou se segue pelo menos princípios que estão na sua palavra. Isso me faz lembrar um episódio muito famoso de Moisés, lá em Números 20, né? Quando Deus mandou que ele falasse a rocha, o que ele fez? Meteu-lhe a paulada. Aí eu pergunto, saiu água? Saiu água. Então, deu certo, né? Deu certo, mas não agradou a Deus e houve consequências seríssimas para Moisés, não é verdade? Então não é porque dá certo que Deus está naquilo. Isso é um grande engano, que nós somos muito acostumados a olhar de maneira pragmática, aquilo que dá resultado. A igreja cresceu, então nós estamos indo muito bem, Deus está abençoando. Não é assim mesmo, nós temos que, aquilo que eu li lá no começo, Jeremias 6,16, perguntai pelos caminhos antigos, as veredas, esse é o bom caminho. Você está nas veredas antigas da palavra de Deus, Deus está contigo. Você saiu da vereda antiga e está fazendo o seu jeitinho, vai dar uma paulada na rocha para sair água, a água pode até sair, meu irmão, porque Deus é misericordioso. Mas você não está colhendo ali a bênção de obedecer a Deus. Então o primeiro ponto é que a comunhão sem a verdade vai se tornar algo fútil, carnal, algo que não glorifica a Deus. Por outro lado, a verdade sem comunhão parece até assim, é um paradoxo, né? Se você está na verdade, irmãos, se nós estamos alicerçados na palavra, nós vamos buscar a comunhão com o nosso próximo. Eu fui abençoado em aprender isso muito cedo, quando eu me converti num pequeno grupo. E quando eu queria ficar melindrado, assim, com relação a fulano não falou comigo e não sei o quê. E o meu líder dizia assim, dê o primeiro passo, Pedro. Dê o primeiro passo. Ame, vá, busque. Não fique esperando pelo outro. Não. Porque ele dizia, porque a verdade vai te levar a amar, a servir, a olhar para Cristo e não para as desavenças aqui, ó, da nossa carnalidadezinha medíocre, né? Quando você olha para o Senhor, irmãos, você passa por cima de todas essas coisas. Então, quando você vai viver na verdade sem comunhão, o que é que eu quero dizer com isso? Alguém que vai dizer assim, eu vivo com Deus, eu e Deus, no meu quarto. Parece muito profundo, né? Orando, boto altos louvores, mas não tem uma vida na horizontal, não serve na igreja, não serve os irmãos de maneira alguma. Isso aí eu chamei isso aí de isolacionismo antibíblico. É algo realmente até mesquinho. É algo que muitas vezes vem até da nossa soberba. Irmãos, nós somos ovelhas e ovelhas vivem juntos. Então, do mesmo jeito que eu falei no começo que a comunhão tem que estar com a verdade também tem que estar com a comunhão. Um dos grandes bobagens e erros do nosso tempo é essa tal da ideia dos desigrejados. O desigrejado, eu digo, aquele que quer viver só vendo pregação na internet, ouvindo um louvor e tal, mas não tem o ferro com ferro aqui que se afia. Ó. A nossa vida aqui é para isso, meu irmão. É para o irmão me ver numa situação errada, chegar para mim, Petrone, isso aqui, ó, tá errado, meu irmão. A Bíblia diz assim, e eu ter que me humilhar, meu irmão, me perdoe. Isso é a vida de comunhão, de uma verdade vivida com a comunhão. Mas uma verdade vivida de forma isolada vai contra a palavra de Deus, que nos diz lá em Hebreus o quê? Não deixemos de congregar-nos, porque a nossa vida é juntos. E vai contra aquilo que eu já falei de Coríntios 12, onde cada membro desse corpo é importante. Recapitulando aqui, resumindo, irmãos, quando nós vimos Demétrio, nós podemos imaginar a integridade de vida de um homem que recebeu um elogio tão forte de um apóstolo, de um discípulo do Senhor. Quando nós vamos para os versículos seguintes, que João fala que quer estar pessoalmente, quer ver face a face, não quer que seja por carta, nós vemos a importância da comunhão, da vida em comunidade, de realmente ser uns aos outros. Integridade de um lado, comunhão do outro, sempre vivido na verdade. Eu pensei em uma frase assim que nós pudéssemos fechar essas 4 pregações, pegando aquilo que foi abordado, e seria algo mais ou menos assim, né? Onde o bom testemunho cristão, entenda-se, o verdadeiro cristão, ele se fundamenta na verdade, foi a nossa primeira pregação, né? Ele é fiel à verdade, a Cristo, à sua palavra. Ele serve ao seu próximo, segunda pregação, porque a verdade o transforma e ele vai entender que ele
é um servo. Ele enfrenta a oposição que sempre vai surgir contra a palavra de Deus, contra o nosso viver santo, junto. Vai sempre aparecer o erro e o verdadeiro cristão, ele vai se posicionar contra esse erro. E, finalmente, o que eu falei hoje, ele vai buscar viver em comunhão. Verdade, serviço, enfrentamento do erro, né, e vida em comunhão. Você vê que uma carta tão pequena, uma carta tão resumida, onde o próprio apóstolo diz assim, tinha coisa para escrever, mas não vou escrever não, tá bom até aqui. Uma carta dessa traz tanto ensino para o nosso viver como igreja, né? E isso me surpreende. Quando você na palavra de Deus, você vai olhando, cavando e aparece e diz, rapaz, é muito poderosa a palavra de Deus. E isso vem totalmente fundamentar e alicerçar o nosso viver, que nós aqui, Comunidade Batista Videira, possamos buscar viver esses princípios que a terceira carta de João trouxe para nós. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra tão poderosa, Senhor Deus. Mesmo uma pequena porção que o Senhor coloca ali para nós, inspirando o Teu servo João, essa pequena porção vem de uma maneira tão poderosa e impactante para nossas vidas. Nós queremos ser, Senhor Deus, como Gaio, fiéis ali, com fidelidade à verdade. Queremos servir, ser bênção na vida do nosso próximo, Senhor. Nós queremos também, Senhor Deus, estar atento ao erro, confrontar aqueles que possam agir como diótrefes, buscando primazia e cuidando de nós mesmos para não sermos como diótrefes, ó Deus. Mas que nós também possamos seguir o exemplo de Demétrio, Senhor, alguém de quem o apóstolo João dá tão belo testemunho, tão belo relato sobre o seu viver. Que nós sejamos assim, ó Deus, vivendo uma vida tão consagrada a Ti, Senhor Deus, que as pessoas vão olhar ao redor e dizer assim, esse aí é crente, esse aí ama o Senhor. Que isso possa se refletir no nosso trabalho, que a gente possa estar entendendo que em cada lugar é o Teu nome, Senhor Jesus, que nós levamos pela fé, que nós possamos viver em comunhão, que aprendemos aqui hoje, e que essa comunhão, Senhor Deus, seja alicerçada na verdade, para que ela seja frutífera e próspera e renda glórias ao Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.